Sabe como soa a poesia quando um continente inteiro decide falar? É uma pergunta e tanto, né? Hoje a gente vai ouvir essa resposta. Vamos mergulhar na força de palavras que, olha, ajudaram a construir nações inteiras. O nosso papo hoje é sobre a literatura africana de língua portuguesa, que é, nossa, poderosíssima. A gente vai descobrir como poetas e poetisas pegaram a língua do colonizador e, puf, transformaram numa ferramenta para criar uma identidade nova, uma voz de pura resistência e muito, muito orgulho. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende o contexto histórico. Depois, vamos ver como a poesia virou uma arma de luta e um símbolo de identidade. Aí, a gente cruza o oceano para ver como essa poesia ecoou aqui no Brasil e, claro, no finalzinho, tem aquele quiz rápido para ver se a galera ficou ligada. Para entender o poder dessa voz, a gente precisa primeiro entender o silêncio. Pensa só, por séculos, o colonialismo português tentou abafar, silenciar as culturas locais lá em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Mas olha, esse silêncio, ele estava com os dias contados. E essa linha do tempo aqui, ela mostra uma jornada e tanto. A literatura, que no comecinho só imitava os modelos da Europa, de repente acordou. Chegando ali nos anos 60, 70, no meio das lutas pela independência, as palavras viraram literalmente parte da briga. Cada poema era como um tiro, sabe? Cada verso era munição pela liberdade. E não pensem que essa luta era algo só no papel, não. A poesia virou um chamado real para a ação. Os versos não eram para serem lidos baixinho, em casa. Eram para serem gritados nas ruas, para inspirar o povo a marchar para frente. Olha só que exemplo incrível da Alda do Espírito Santo, lá de São Tomé e Príncipe. Só o título do poema já é uma baita declaração política. Quando ela usa o crioulo forro, que é a língua local, ela está dizendo nas entrelinhas: "Ei, a gente tem a nossa própria voz. Vamos falar a nossa língua e seguir o nosso caminho." Isso é resistência cultural na veia. E o poema segue, construindo essa imagem super forte. Não é só sobre avançar, entende? É sobre se levantar das ruínas, sair dos pântanos da exploração colonial. É uma imagem de resiliência, de um povo inteiro se erguendo para construir um futuro novo. Mas a poesia não falava só da luta lá fora, não. Ela também era sobre encontrar o som da alma africana. E que som representa melhor o pulsar de um povo do que a batida de um tambor, hein? Pois é, nas culturas africanas, o tambor nunca foi só um instrumento. Ele é comunicação, é um chamado, é o coração das cerimônias, dos rituais. O tambor é a batida da própria vida em comunidade. E o poeta moçambicano José Craveirinha, nossa, ele expressou isso de um jeito genial. Se liga nisso. Ele não diz que quer tocar o tambor, ele quer ser o tambor. É o desejo de que o corpo e a alma dele virem a voz coletiva do seu povo. É muito forte. E aqui tá a grande sacada. Ao virar só tambor, o poeta está dizendo não para a dor e para o silêncio que o colonizador impôs. Ele escolhe se transformar no som da força, da vida, da festa. Ele quer ser a trilha sonora da liberdade. Genial, né? E essa busca toda por identidade não ficou só lá no continente africano, não. Ela atravessou o Atlântico, em navios, em memórias, e encontrou um eco muito forte aqui no Brasil. E isso criou um diálogo fascinante sobre dor, sobre herança e sobre orgulho. Para a gente entender bem essa conexão, a gente precisa falar da diáspora africana. Foi basicamente a migração forçada de milhões de africanos escravizados, uma das maiores tragédias da nossa história. Mas, mesmo no meio de tanta dor, essa diáspora acabou espalhando sementes da cultura africana em terras novas, como aqui no Brasil. Olha só, Agostinho Neto, que além de poeta foi o primeiro presidente de Angola, escreveu sobre a ferida gigantesca que essa diáspora deixou. No poema Velho Negro, ele fala de uma perda que vai muito, mas muito além de perder o lugar onde nasceu. Escuta só o peso desse verso. Perder a noção de ser. Não é só perder a casa ou a terra. É ter a própria identidade, quem se é, totalmente despedaçada pelo trauma da escravidão. É muito pesado. Mas essa conversa, atravessando o Atlântico, ela evoluiu. E aqui a gente tem um contraste que é espetacular. De um lado, a dor profunda do Agostinho Neto lá em Angola. Do outro, décadas depois, aqui no Brasil, vem a afirmação potente do poeta Kuti. Ele não pede licença, não se explica, ele simplesmente declara: negro sou, e pronto. É a dor que se transforma em orgulho. É uma resposta direta, do outro lado do oceano. Ufa,
Que jornada intensa pela poesia, hein? Bom, que tal um quiz rapidinho agora só pra gente testar a memória? Bora lá! Primeira pergunta na tela, 5 segundinhos, valendo! Isso aí! Temos de avançar. Um verdadeiro grito de guerra no crioulo forro de São Tomé e Príncipe. Próxima. Bora ver quem lembra dessa. 5 segundos. Mandou bem, o tambor para ser o símbolo da voz, da força e da vida do seu povo. E a última do nosso quiz. Bora lá! Perfeito, o poema fala da dor, do trauma e da perda de identidade por causa da diáspora africana. E, pra gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar um pouco. A gente viu com esses poetas que identidade pode ser luta, pode ser festa, memória, afirmação. E depois de ouvir tudo isso, o que a palavra identidade passa a significar? A resposta pode vir aqui nos comentários. E quem curtiu essa viagem pela poesia, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Quizards e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Até mais!